Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre adição. Bom, nós já trabalhamos algumas aulinhas sobre o tema, mas nós ainda temos algumas situações para explorar. Então vamos relembrar um pouquinho. Lá na primeira aula, quando a gente começou a falar sobre o assunto, que a Pro abordou sobre o assunto da adição, lá em agosto, nós vimos que a adição é uma operação matemática que nós usamos sempre que nós precisamos, que nós temos a necessidade ou desejamos acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, dar o total, ganhar mais, né? Aumentar alguma coisa, comprar, né? Achar, enfim. São vários verbos que a gente poderia utilizar aqui que nos dão ideias de adição. Nós vimos que o sinal utilizado em uma operação de adição é a cruzinha, que representa o mais, né? E nós vimos também, lá na primeira aula, a Pro fez um videozinho gravando com material dourado, né? Para vocês terem essa noção de como a gente faz para adicionar, que vocês já tiveram esse primeiro contato com essa operação lá no primeiro ano, né? Vocês já fizeram muitas edições lá com materiais concretos, juntando objetos, jogando dados, utilizando os dedos, guardando numerozinhos na cabeça, utilizando a reta numérica, jogando algum jogo, utilizando material dourado, enfim, né? Antes, né, de efetuar essas operações com os números somente, né? E agora a gente está partindo disso, do ponto de concreto, para o meio, para o trabalho mais abstrato, para trabalhar só com os números. Mas ainda assim, a gente pode ter alguns recursos para facilitar essa operação, quem apresenta alguma dificuldade. Algumas estratégias de soma, né? De somar, porque não existe um meio único para a gente realizar essa soma. Nós podemos utilizar várias estratégias que vai nos levar ao mesmo resultado. Mas enfim, nós temos que aprender a forma correta. E é sobre isso que a Pro vai falar um pouquinho hoje, porque para pedir para vocês utilizarem lá o livro didático de matemática de vocês, na realização de algumas atividades, a Pro precisa explorar um pouquinho algumas definições, algumas palavrinhas que aparecem muito lá no livro. Vocês fizeram apenas a atividade lá do livro da unidade da adição, né? Atividade de adição do livro, vocês fizeram apenas aquela da página 96 e 97, que representava lá com o material dourado, depois com as fichinhas, e já falava nessa palavrinha aqui lá, no tal do algoritmo, né? E eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade, até mesmo os pais, para identificar o que seria essa palavra, né? E eu peço perdão que eu não expliquei antes. Mas então, hoje aqui, veio mostrar para vocês. Vocês já conhecem a palavra algoritmo? Claro, se a gente pegar o livro de matemática, a gente vai encontrar várias vezes essa palavra citada lá no livro, né? Escrita. Mas o que vem a ser o algoritmo? O que significa algoritmo? O algoritmo, gente, nada mais é que uma regra, um meio, né? Uma regra ou um raciocínio ou uma operação que quando nós aplicamos a um número, né? Um número finito, que eu esqueci de colocar aqui, um número, né? Qualquer número permite solucionar essa operação, esse problema, né? Então, é a regrinha que eu vou usar para demonstrar, para chegar ao resultado da minha situação ali, seja da minha operação, seja de adição, seja de subtração, seja de divisão, seja de multiplicação, enfim, o meio, a estratégia que eu vou usar, vamos dizer assim, certo? Nada mais do que isso. Bom, então, aqui a Pro colocou a definição: o algoritmo é uma regra ou um raciocínio ou uma operação que, aplicada a um número finito, permite solucionar essa operação, esse problema. Por falar em problemas, ali no livro eu tenho várias situações problemas.
E os problemas, então, por falar neles, nos problemas, na resolução de um problema, lembre-se das seguintes etapas. Antes de resolver um probleminha, eu tenho que pensar nessas palavras aqui, ó, ou nessas etapas: compreender, planejar, executar, verificar e responder. Nossa, professora, quanta coisa! O que vem a ser isso? Compreender. Vamos pegar lá primeiro. Então, sempre que eu for querer resolver um probleminha matemático, uma situação matemática ali, eu tenho que compreender, eu tenho que olhar, eu tenho que ler esse enunciado e verificar o significado das palavras, né? Se eu compreendi todas as palavras, se eu entendi o que ele está pedindo para fazer, né? Para depois eu passar para o segundo passo. Uma vez compreendido os personagens, identificado ali tudo que está escrito, identifiquei, tá, entendi. Eu vou planejar um meio de fazer a etapa seguinte, de executar. Esse executar aqui nada mais é do que achar um meio, uma regra. Eu vou ver como eu vou aplicar minha estratégia para executar, qual é o algoritmo, né, que eu vou utilizar, qual é a estratégia que eu vou utilizar para executar esse problema. Depois que eu executei, eu vou verificar, né, verificar realmente, então é isso aqui, é assim que eu deveria ter feito, para depois dar a resposta, porque todo probleminha ele me faz uma pergunta e eu devo dar essa resposta da maneira mais completa possível, certo? Então, é muito importante eu seguir esses passos aqui, ó, compreender, né? Ver se eu tenho uma palavra desconhecida, que eu não conheço o significado, ver quem aparece ali na minha situação, problema, sobre o que ele trata, o que aconteceu, o que ele está pedindo. Eu posso, nessa fase aqui, ó, de planejar, eu posso também desenhar, ir desenhando o que o problema está me dando, os dados que ele me dão, né? Eu posso desenhar toda essa situação apresentada para depois executar, né? Resolver e depois verificar se eu consegui, né? Através da minha estratégia ali, porque aqui nessa parte de executar a estratégia, eu posso ter diferentes formas de executar e eu vou chegar no mesmo resultado. Talvez um aluno vai executar de uma forma, outro de outra, mas na hora de verificar, a gente vai verificar que o resultado foi o mesmo, fazendo só foi feito de maneiras diferentes e depois eu respondo aí. Muito bem, então já que a gente viu o que é o algoritmo e que também ali no livro nós vamos ter várias situações, problemas e que dentro destas situações eu devo seguir esses passos, né? Ler, compreender, planejar, eu posso representar tudo que eu li ali através dos desenhos para que os dados fiquem claros para mim, para depois eu executar e verificar se deu certo e responder a resposta à pergunta que o problema está me fazendo. Bom, vamos a um exemplo então. Vamos passar aqui para o quadrinho do lado de cá. Vamos ver se está pegando tudo aqui. Ok. Vamos lá. Bom, então aqui, ó, eu vou ler para vocês. Aqui eu apresento para vocês uma situação probleminha. Na turma de Michel, há 14 meninos e 25 meninas. Bom, ele está dando o número de meninos e de meninas. Aqui eu já tenho uma turma, né? Uma turma de alunos, a turma do Michel. O Michel faz parte dessa turma e nessa turma do Michel tem 14 meninos e 25 meninas. Eu tenho os dados do problema aqui, ó, eu tô compreendendo. Agora vamos ver o que ele quer que eu faça. Ele quer saber
qual é o total de alunos dessa turma do Michel? Ele me disse que eu tenho 14 meninos e 25 meninas, mas ao todo, se eu somar todos os 14 meninos com as 25 meninas, qual é o total de alunos que eu vou ter, né? Então, ele quer o total. Quando fala em total, significa que eu tenho que executar uma operação de adição, porque ele quer saber o total, né? Eu vou ter que somar esse número de meninos ao outro, eu vou ter que adicionar ali, eu vou ter que acrescentar um no outro para poder me dar o total. Então, para saber quantos alunos há nesta turma, é preciso efetuar a adição. Então, eu vou pegar os 14 meninos, vou representar aqui através do algarismo 14, do número 14, mais fazer o sinal da operação que eu vou utilizar, 25, que é o total de meninas. Bom, aí aqui é que tal? Aqui eu tenho duas formas de mostrar para vocês como que eu vou executar essa adição. Essa forma aqui, algoritmo usual, é aquela forma que a gente geralmente usa, né? É o tradicional, que a gente vai armar a continha, a gente fala assim, né? Utilizando o quê? As parcelas, né? Ó, os termos da adição. Eu tenho aqui a primeira parcela, que é o 14, que representa os meninos, mais a segunda parcela, que representa o número de meninas, e aqui eu vou ter a soma ou o total. Eu posso representar dessa forma, né, que é a mais comum, lembrando sempre de unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Por quê? Porque aqui o número 14, eu sei que eu tenho 10 unidades, uma dezena mais 4 unidades, 14. E o número 25 representa duas dezenas mais 5 unidades. Então, unidade e dezena, você pode fazer o quadro de valor lugar, aqui a Pro não fez, né? Porque é o comum a gente fazer assim, tem que se habituar. Esse aqui é o algoritmo usual, veja, a regra que eu utilizei para fazer essa operação, que é o comum. Aqui eu posso fazer da mesma forma, eu vou chegar no mesmo resultado, que é o 14 mais 25 deu 39, mas utilizando o algoritmo da decomposição. Ó, veja, eu pego a primeira parcela, o 14, e eu vou decompor ela, eu vou separar o que é dezenas do que é unidade. Então, veja, eu sei que o 1 aqui representa uma dezena eu tenho 10. Mais 4 unidades, certo? E aqui, no 25, eu vou decompor, então eu vou ter o 20, que representa o 2 aqui é 20, né? Porque são duas dezenas, eu sei que cada dezena tem 10 unidades, então duas vai ter 20, mais as 5 unidades. Olhem como é fácil. Agora, o que eu faço? Eu somo as dezenas e as unidades. Então, 10 mais 20, vejam que eu não preciso, 0 representa dezena inteira, eu tampo aqui, eu somo 1 mais 2, eu tenho 3, e acrescento 0. Então, eu sei que 20 mais 10 são 30, e 4 mais 5 são 9, 5 mais 4. 5 fica lá na minha cabeça e eu vou somando 4. 5, 6, 7, 8, 9. 30 mais 9, 39. Percebam, eu não cheguei no mesmo resultado. Aqui eu utilizei a operação, a mesma coisa da adição, mas através do algoritmo da decomposição, decompondo em números menores, somando dezenas e somando unidades. Aqui eu utilizei o algoritmo usual. Aí aqui, ó, então essa parte aqui é a execução do problema.
Aqui eu vou verificar, ó, eu vou colocar então o 14 para saber quantos alunos há nessa turma, preciso efetuar a adição. Então eu vou colocar aqui a adição, 14 mais 25, então é 39. E aí aqui eu vou dar a resposta que foi pedida aqui no probleminha, na situação problema. Qual é o total de alunos? O total de alunos dessa turma, respostas completas, não é só botar o 39, eu sempre tenho que dar a resposta completa. O total de alunos dessa turma é 39. Fácil, não é mesmo? É apenas duas formas diferentes de realizar a mesma adição. A Pro resolveu mostrar isso aqui para vocês hoje, olhem só, para vocês compreenderem melhor essas palavrinhas que estão ali presentes no livro de vocês. Agora nós vamos lá fazer algumas atividades. Vamos lá?